E galera, por trás de todo o hype do GTA 6 existe algo que pouca gente percebe, que são as patentes registradas pela Rockstar Games. Documentos oficiais que revelam tecnologias inéditas, capazes de transformar a forma como jogamos. E sabe o que é mais impressionante? É que muitas delas já podem ser vistas nos trailers e nas screenshots divulgadas pela Rockstar Games. E no vídeo de hoje vamos mergulhar nessas patentes e entender como elas afetam diretamente a experiência do jogo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, sem dúvidas algo que espanta muito dos jogadores é a estimativa do valor de investimento pro jogo, que pode chegar aos 2 bilhões de dólares. Sem dúvidas um número muito impressionante. Número esse que inclusive supera a da construção de prédios e monumentos icônicos, ou até mesmo de grandes títulos do cinema. Eu mesmo já trouxe um mega vídeo aqui no nosso canal, mostrando coisas impressionantes, surpreendentes, mas que custaram menos do que o GTA 6, como por exemplo o Titanic e o Cristo Redentor. Se você quiser conferir mais alguns desses exemplos, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição, vai lá e confere que sem dúvidas você vai ficar de queixo caído. Só que quando a gente fala do desenvolvimento de um jogo tão icônico quanto o GTA, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é os gráficos, ou como vai ser o modo história do game. Só que um fator que é pouco reconhecido pelas pessoas, mas que sem dúvidas elevam muito o investimento de um jogo como o GTA, são novas tecnologias que são criadas justamente para tornar possível o desenvolvimento de jogos como o GTA. E como essas tecnologias são criadas do zero, elas precisam ser registradas, até porque muitas delas podem tornar o processo de desenvolvimento mais simples, mais assertivo e até mais dinâmico. Então, muita nova tecnologia são criadas junto dos jogos. E no caso de um jogo tão massivo como o GTA 6, isso não seria diferente. Muitas dessas patentes eu até já comentei aqui no nosso canal, inclusive antes do trailer 2 sair. E agora, com o lançamento dele, a gente pôde ver alguma dessas patentes funcionando na prática. Eu até já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando que as patentes eram reais e onde a gente poderia identificá-las no trailer 2. Se você também não conferiu esse vídeo, convido a clicar nesse cardzinho e o linkão também vai estar na descrição. Uma das patentes confirmadas no GTA 6 e que promete revolucionar o mundo dos games é o sistema avançado de NPCs, que é uma patente que basicamente visa deixar a vida dos NPCs ainda mais complexas. Decisões autônomas, interações sociais dinâmicas. Os NPCs não vão ser só figurantes no cenário, mas sim personagens que agem de forma imprevisível. Como por exemplo no trailer, dá pra ver diversos pedestres interagindo uns com os outros, alguns usando o celular pra gravar confusões, outros caminhando com um cachorro, tem até esse senhorzinho aí olhando a mulher fazendo topless na praia. E uma série de situações inusitadas podem surgir durante o nosso gameplay, desde NPCs reagindo a crimes, acidentes e até interação com os jogadores por meio de redes sociais internas do jogo. E uma das patentes que visa deixar a movimentação dos NPCs ainda mais dinâmica é a patente de locomoção de personagem virtual, que basicamente utiliza uma gama de dados para combinar estilos de movimentos, sejam eles movimentos de quando você tá ferido, cansado, carregando itens, tudo da forma mais orgânica possível. E basicamente para tornar isso possível, esse sistema iria misturar animações diferentes. É como se basicamente cada animação fosse um ingrediente de um sanduíche. Sendo assim, você poderia misturar animações diferentes de estilo de andar, reações a clima ou até mesmo atividades comuns como beber um refrigerante, unificadas em uma nova animação. Outra patente também encontrada nos registros da Rockstar Games e que também pode ser identificada nos gameplays do jogo é a patente de simulação de fluidos, que basicamente seria uma renderização em tempo real dos fluidos, como suor, manchas de chuva, sangue, tanto em personagens quanto em superfícies. Então, basicamente, aqueles fluidos que a gente vê ali na garrafa enquanto ela condensa, o suor escorrendo dos personagens, ou até mesmo lama no corpo, todas fazem parte dessa nova tecnologia da Rockstar Games. E bom, o resultado é no mínimo impressionante. Outra patente que tem tudo para tornar o jogo ainda mais realista é o sistema de tráfego inteligente. Basicamente, uma patente que aborda um sistema de tráfego que simula motor
motoristas reais, com diferentes estilos de direção. Dá até pra ver o Jason dirigindo de uma maneira totalmente diferente lá no trailer 2. E além disso, os carros vão respeitar os sinais, acelerarem ou frearem de maneira diferentes, tudo dependendo da personalidade do motorista. Dá pra acreditar nisso? Até nos trailers dá pra perceber que tem uns carros parados corretamente no trânsito e manobras muito mais naturais, o que pode afetar diretamente as perseguições no jogo, fazendo com que os motoristas no trânsito podem até atrapalhar sua fuga ou reagir de forma realista, dependendo da ação do jogador. Um detalhe curioso que pouca gente sabe, mas é que no GTA San Andreas, os NPCs não estão seguindo o trânsito do jogo. Eles não conseguem identificar quando o semáforo tá aberto ou fechado, por exemplo. Tudo aquilo ali é programado. Inclusive, os NPCs não estão vendo o semáforo, né? Eles têm um algoritmo ali que calcula quanto tempo o semáforo tá fechado e quando acaba aquele tempo, eles simplesmente andam por ali. Uma prova disso é que se você derrubar os postes ali do jogo, eles vão continuar parando no semáforo da mesma forma. Já no GTA V, os NPCs também seguem uma programação, uma lógica. Só que diferente do GTA San Andreas, a ideia no GTA V é basicamente estressar o jogador. Os NPCs ficam tentando te acertar, te fechar de qualquer forma, não importa o quão rápido ou quão devagar você dirija. Eles sempre vão arrumar uma forma de te fechar ou bater no seu carro. É simplesmente frustrante. Espero que pelo menos agora, com NPCs mais inteligentes no trânsito no GTA 6, eles se comportem melhor no trânsito. Ou pelo menos dá seta quando vai entrar, né? Patente de mundo persistente. Como vocês devem imaginar, agora no GTA 6, o mundo vai manter mudanças feitas pelo jogador de forma mais consistente e duradoura. Lá no Red Dead Redemption 2, a gente já pode ver algo muito semelhante a isso, que é quando as cidades vão sendo construídas e desenvolvidas, principalmente como resultado da construção das linhas ferroviárias, você consegue ver ali aquelas alterações no mapa a longo prazo. E a ideia é que o mesmo aconteça no GTA 6. A gente vai ver algumas construções durante o tempo, e essas construções e alterações vão diferir nas ações que acontecem ao seu redor. Então, por exemplo, se durante o gameplay você for lá e quebrar uma vitrine, quando você der a volta no quarteirão, ela não vai estar já consertada. Aquela loja pode permanecer com a vitrine quebrada por horas ou até dias dentro do jogo. Inclusive, no trailer, é possível ver diversos ambientes cheios de detalhes, com pichações, degradações urbanas, o que vai deixar Vice City ainda mais viva. Há também uma patente de geração de objetos e ambientes de jogo, que é uma espécie de banco de dados cheios de props que variam de objetos de decoração de casa, de acabamento de estradas, árvores, placas, lixo, e basicamente o jogo utiliza uma inteligência artificial que identifica a necessidade desses props conforme o ambiente que o jogador esteja. Sendo assim, ele vai indo nesse banco de dados e vai utilizando os props que tem ali de forma procedural, ou seja, ele utiliza já aquele banco de dados e vai compondo no universo do jogo conforme a demanda. Tudo isso de forma muito mais eficiente e demandando um menor processamento dos hardwares. Eu já trouxe um vídeo para vocês recentemente aqui no canal Sunny Play, comentando que só a física da água do GTA 6 pode ter custado cerca de 300 milhões de dólares. Se você ainda não conferiu esse vídeo, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas o lance é que o clima do GTA 6 tem uma patente própria só para ele, chamada de patente de clima dinâmico, onde basicamente o clima vai ter um impacto direto no gameplay. Desde ações como tempestades, furacões e enchentes que podem modificar cenários ou até mesmo a forma de locomoção. No trailer dá até pra ver algumas praias com ondas fortes e até mudanças de clima no céu. Agora imagina só, você tá no meio de uma perseguição e de repente começa a rolar um furacão no meio da cidade. Ruas alagadas, carros deslizando, NPCs malucos no meio de todo esse caos, sem dúvidas vai deixar as fugas ainda mais eletrizantes. E bom, em um jogo tão vivo quanto o GTA 6, não deve ser nada fácil registrar tantos detalhes e ainda manter a qualidade gráfica. Mas ó, pode ficar tranquilo que essa nova patente da Rockstar Games promete aumentar a renderização e o desempenho, mantendo o desempenho e a fidelidade visual em cenas mais complexas, assim como a patente de gerenciamento de sessões, que pelo que tudo indica pode ser destinada ao modo online do jogo. E ela visa a transição entre mapas sem interrupções em áreas enormes, basicamente permitindo com que os jogadores se teletransportem de sessões sem a necessidade de loadings. Eu até já comentei bastante sobre essa patente aqui no canal, mas de maneira prática, ela pode ser utilizada para tornar a experiência no modo online ainda mais realista. Por exemplo, você tá ali num grande centro da cidade em Vice City. É óbvio que é uma região que tem muito mais pessoas. Sendo assim, meio que essa tecnologia iria permitir reunir todas as pessoas que estão naquele mesmo local no GTA Online
online, sendo assim cada local que você vai no mapa parece que tá mais cheio, mais vívido. Só que no final das contas é apenas um truquezinho utilizando tecnologia para convencer que você tá no mundo real. Há também a patente de animações realistas em combates e movimentos, que é basicamente uma patente registrada pela Rockstar Games, onde as animações se adaptam ao terreno, à velocidade e ao estado do personagem. Ou seja, ao invés de movimentos pré-programados, cada reação vai ser impactada diretamente pelo ambiente em que ela acontece. Por exemplo, no trailer é possível ver a Lúcia se movendo com muito mais fluidez durante perseguições e confrontos, o que pode resultar em lutas corpo a corpo muito mais dinâmicas, tiroteios menos engessados e até a possibilidade de atividades como parkour no jogo. É isso mesmo. Já pensou você sair saltando por aí pelos prédios, subindo em muro ou até mesmo conseguir fugir de uma treta bem rápida sem a necessidade de nenhum veículo? Sério, eu tô muito empolgado pra ver como isso vai funcionar no jogo. Tem também a patente de deformação baseada em pose, onde basicamente cada personagem possui uma malha esquelética que permite curvas corporais e movimentos articulares mais naturais, o que pode ser visto em diversas imagens do jogo, como por exemplo desses caçadores com crocodilo. Sério, mano, vai falar que essa imagem não tá absurdamente realista. Olha a pose que o cara tá fazendo ali pisando no crocodilo. Isso aí é inédito em toda a franquia GTA. E bom, eu já comentei alguns vídeos aqui no passado de que a polícia do GTA 6 vai ser tão absurda que ela vai até lembrar de você. E isso pode ser confirmado também em uma das patentes registradas pela Rockstar, que é a patente de inteligência policial aprimorada, onde basicamente a polícia vai usar estratégias coordenadas, como formar bloqueio, prever rotas de fuga e até se comunicar via rádio, tudo em tempo real. É como se existisse uma inteligência artificial policial dentro do jogo que vai instruir como a polícia deve agir. Nos trailers, inclusive, já dá pra ver ali algumas viaturas cercando as ruas de forma bem estratégica. Ou até, por exemplo, em uma das cenas em que o Jason passa dirigindo, dá pra ver a polícia se dividindo em tarefas complementares. Uma equipe revistando suspeitos, outra pegando informações com testemunhas, como se cada policial que tivesse ali tivesse uma responsabilidade pra fazer. Como se ele realmente não tivesse ali à toa, fosse uma parte crucial da resolução do crime. E como se tudo isso aí já não fosse impressionante, há também uma patente que sugere que os NPCs vão ter níveis econômicos. Mas como assim, Sam? É basicamente isso aí que você ouviu. Os NPCs vão ter comportamentos sociais diferentes. Sendo assim, vai ter aqueles NPCs que vão gostar de dar um rolê por aí de caminhonete, outros podem gostar de caminhar na praia. E tudo isso aí difere do nível econômico dessa galera. É óbvio que você não vai ver um cara que mora na quebrada frequentando clubes de pôquer. É claro que pode até acontecer, né, rapaziada? Mas é bem pouco provável. E essa é a ideia dentro do jogo. Eles pretendem criar uma simulação mais profunda da desigualdade e diversidade cultural dentro do jogo. Os NPCs são mostrados em situações do cotidiano, desde milionários em iates até trabalhadores comuns. E isso reforça a imersão. A cidade vai parecer um organismo vivo, com estilos de classes sociais totalmente distintas. E bom, se você quiser ver o primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal comentando sobre essas patentes, bem antes delas serem confirmadas no trailer 2, clica nesse cardzinho, também vou estar deixando o linkão na descrição, vai lá e confere que sem dúvidas vai se complementar com o conteúdo desse vídeo aqui. Mas ó, tenha em mente que essas patentes da Rockstar não são só promessas no papel, elas já são visíveis nos trailers e nas novas screenshots do GTA 6 e mostram que o jogo vai muito além de gráficos de última geração. A gente tá diante de um salto na inteligência artificial, no realismo e na forma como interagimos em mundos virtuais. E o GTA 6 não é só o próximo capítulo da franquia, é um verdadeiro vislumbre do futuro dos videogames. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas patentes você achou mais surpreendente? E quais delas vocês estão ansiosos para conferir na versão final do jogo? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E não esquece de colar lá na Royal Palace e garantir o seu kit do GTA, pagando bem menos utilizando o cupom do canal Sunny Play. Lá eles têm uma linha completa de bonés com a temática do jogo e camisetas 100% algodão, com estampas que não vão sair na lavagem. Acesse o link no primeiro comentário e entra na moda do GTA hoje mesmo. E se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, né? Já clica aqui embaixo no like pesado pra fortalecer, que não leva nem um segundinho. E mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar e não perder nenhum dos nossos novos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. Aliás, tudo o que você precisa saber sobre o GTA 6 tá aqui no canal Sunny Play. GTA 6 é no Sunny Play. E se você quiser conferir os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela,
tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho. Já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Não perde tempo e corre nas nossas redes sociais, lá eu tô sempre compartilhando as novidades em primeira mão com vocês e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!